Olá, viajantes do tempo. Sejam todos muito bem-vindos ao Passado Revela o Futuro, onde exploramos as profundezas das crenças que moldaram e ainda moldam nosso destino. Hoje vamos navegar pelo fascinante universo das religiões que formam o nosso mundo, desde os mistérios dos Vedas até as práticas espirituais que cruzaram oceanos e transformaram culturas inteiras. Prepare-se para uma jornada que transcende o tempo e nos faz questionar nossas próprias escolhas e crenças. Hinduísmo. Nossa jornada começa na Índia, onde encontramos o hinduísmo, uma das religiões mais antigas da humanidade ainda em prática. Originado nos Vedas, textos sagrados que datam de milhares de anos, o hinduísmo é vasto, complexo e diverso. Ele abrange desde as figuras dos deuses Vishnu, Shiva e Brahma, até a própria noção de Brahman, a alma universal que está presente em tudo. Para os hindus, o ciclo de nascimento, morte e renascimento, conhecido como samsara, é regido pela lei do karma, onde cada ação positiva ou negativa influencia o destino em futuras encarnações. A espiritualidade hindu valoriza a busca pelo autoconhecimento e a superação dos desejos materiais, caminhando em direção à união com o Brahman, que é vista como a essência última do ser. No entanto, o caminho do Dharma, o dever espiritual e ético, é individual e pode ser seguido de diversas formas, tornando o hinduísmo uma jornada pessoal para cada devoto. Uma religião de significados profundos, onde cada rito, deidade e filosofia é um reflexo da busca pela harmonia com o cosmos. Budismo. O budismo nasce da busca de um príncipe pelo fim do sofrimento humano. Siddhartha Gautama, ao testemunhar a dor e a mortalidade fora dos muros de seu palácio, decidiu renunciar aos confortos e partir em uma jornada espiritual que o levou ao estado de Nirvana. Esse é o objetivo maior do budismo: transcender o ciclo do samsara, onde o nascimento, a morte e o renascimento se repetem continuamente. Siddhartha compreendeu as 4 nobres verdades, que ensinam que o sofrimento vem do desejo e que, ao superar esses desejos, é possível alcançar a libertação. Em seu caminho para a iluminação, o budismo traz a prática da meditação, um caminho para acalmar a mente e desenvolver a compaixão e o desapego. Acredita-se que o Nirvana é um estado de paz além da compreensão comum, onde o ser se liberta das amarras do ego. Com diferentes escolas e filosofias, como o budismo Theravada e o budismo Mahayana, cada vertente oferece uma maneira única de alcançar essa libertação espiritual. Uma filosofia rica e introspectiva que nos convida a uma jornada interior em busca de paz e sabedoria. Judaísmo. O judaísmo, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, carrega consigo uma profunda história de fé e perseverança. Tudo começa com o pacto entre Deus e Abraão, que estabelece uma conexão sagrada entre o Criador e seu povo escolhido. Ao longo dos séculos, esse laço é fortalecido através de figuras como Moisés, que libertou os israelitas do cativeiro no Egito e recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, uma revelação que se tornou a base moral e espiritual do judaísmo. Os ensinamentos do Torá, composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, guiam a vida dos judeus, fornecendo preceitos éticos e rituais que abrangem todos os aspectos da existência. O judaísmo enfatiza a importância da comunidade, da preservação da tradição e da constante busca pela justiça. Mesmo em meio a exílios, perseguições e diásporas, a fé judaica permaneceu resiliente, alimentando a esperança de um Messias que trará paz e redenção ao mundo. Mais do que uma religião, o judaísmo é uma rica tapeçaria de cultura, identidade e propósito coletivo, uma herança que conecta o passado e o futuro. Cristianismo. O cristianismo surge do judaísmo, mas com uma nova promessa: a chegada de Jesus Cristo, que para os cristãos é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo para redimir a humanidade. Acredita-se que Jesus trouxe uma nova aliança, baseada na graça e na salvação pela fé, em contraste com a lei mosaica. Após sua morte e ressurreição, os apóstolos viajaram por terras distantes,
levando a mensagem de amor, perdão e vida eterna. Com o tempo, o cristianismo se expandiu e se diversificou em várias tradições, como o catolicismo, o protestantismo e a ortodoxia, cada uma com suas próprias práticas e interpretações das Escrituras. No centro do cristianismo está o ensinamento de que Jesus sacrificou sua vida para salvar a humanidade e que, ao aceitá-lo, os fiéis podem ter a promessa de uma vida eterna ao lado de Deus. O cristianismo não é apenas uma fé, é uma profunda experiência espiritual que busca conectar o ser humano ao divino através do amor e do serviço ao próximo. Catolicismo e ortodoxia. As tradições do catolicismo e da ortodoxia compartilham raízes comuns nos primórdios do cristianismo, mas seguiram caminhos distintos ao longo do tempo. O catolicismo, com seu centro em Roma e liderado pelo Papa, desenvolveu uma estrutura eclesiástica complexa e uma série de sacramentos que guiam a vida espiritual dos fiéis. A Igreja Católica promove a veneração dos santos, especialmente a Virgem Maria, e oferece a prática do perdão dos pecados por meio da confissão. A ortodoxia, por outro lado, valoriza uma relação mais mística com o divino, preservando uma conexão direta com as tradições e liturgias antigas. Embora também pratique os sacramentos, a Igreja Ortodoxa enfatiza a importância da experiência espiritual individual e da comunhão com Deus. A divisão entre o Oriente e o Ocidente, marcada pelo Grande Cisma de 1054, criou duas tradições ricas, cada uma com suas particularidades, mas ambas centradas na busca por uma vida de devoção e união com o sagrado. Luteranismo e Calvinismo. Com a Reforma Protestante no século XVI, Martinho Lutero deu início a uma nova era para o cristianismo. O luteranismo surge como uma resposta aos excessos da Igreja Católica, pregando a salvação pela fé e pelo estudo das Escrituras. A crença central de Lutero era que a fé e a graça divina eram suficientes para a salvação, sem a necessidade de intermediários. Inspirado por Lutero, João Calvino desenvolveu o calvinismo na Suíça, introduzindo a doutrina da predestinação, onde alguns são escolhidos por Deus para a salvação. Diferente do luteranismo, que se concentra na relação pessoal com Deus, o calvinismo apresenta uma visão teológica rigorosa, onde a vida do crente é dedicada à glória de Deus. Essas novas correntes reformaram a estrutura da igreja e incentivaram uma prática de culto mais simples e voltada para as Escrituras, transformando profundamente o cristianismo no Ocidente. Batistas e pentecostais. Entre as denominações protestantes, os batistas e pentecostais se destacam por suas abordagens únicas à fé. Os batistas acreditam que o batismo é uma escolha pessoal e consciente, feita após uma declaração de fé. Eles defendem a autonomia das igrejas e uma interpretação literal das Escrituras, promovendo uma vida ética e devota. Os pentecostais, por sua vez, buscam uma experiência espiritual intensa, marcada pelo batismo no Espírito Santo. Para eles, a fé se manifesta de maneira ativa, através de dons espirituais como o falar em línguas e a cura. A espiritualidade pentecostal é vibrante e emotiva, oferecendo uma conexão direta e profunda com o divino. Ambas as tradições valorizam a vivência pessoal da fé, onde cada crente é responsável por seu caminho espiritual. Islamismo. O islamismo nasce no século VII, na Arábia, quando Maomé recebe revelações do arcanjo Gabriel, que se tornam o Alcorão, o livro sagrado do Islã. O islamismo enfatiza a submissão completa a Alá, o Deus único, e possui 5 pilares que regem a vida dos muçulmanos: a declaração de fé, a oração, a caridade, o jejum durante o Ramadã e a peregrinação a Meca. Com uma forte ênfase na comunidade e na justiça social, o islamismo se espalhou rapidamente, formando uma das maiores religiões do mundo. Após a morte de Maomé, surgiram divisões entre sunitas e xiitas, cada grupo com sua interpretação sobre a liderança após o profeta. Mais do que uma religião, o Islã é um sistema de vida que abrange tanto a espiritualidade quanto os aspectos sociais e políticos, formando uma comunidade de fé e dever espiritual. Confucionismo e Taoísmo. Na China,
O confucionismo e o taoísmo surgem como duas filosofias complementares, embora distintas. Confúcio acreditava na importância da ordem social, da moralidade e da educação. Seus ensinamentos buscam criar uma sociedade harmoniosa, onde cada indivíduo tem um papel a desempenhar e valores éticos a seguir. O taoísmo, fundado por Lao Tse, oferece uma visão mais introspectiva e espiritual, centrada no conceito de Dao, ou o caminho. Este caminho é o fluxo natural do universo, uma força que permeia todas as coisas e que pode ser sentido, mas não compreendido totalmente. O símbolo do Yin e Yang representa essa harmonia dos opostos, uma dança cósmica que engloba vida e morte, luz e escuridão. Juntos, confucionismo e taoísmo oferecem uma visão do mundo que equilibra as responsabilidades sociais com a busca pelo equilíbrio interior e a harmonia com a natureza. Shintoísmo. O shintoísmo é a religião nativa do Japão, enraizada na veneração dos kami, espíritos divinos que habitam a natureza e os antepassados. Estes kami podem ser encontrados em árvores, montanhas, rios e até em objetos criados pelo homem. Mais do que uma crença centralizada, o shintoísmo é uma prática espiritual que valoriza a pureza, a harmonia com o meio ambiente e o respeito pelo ciclo natural da vida. Os santuários shintoístas são locais de profunda reverência, onde rituais de purificação são realizados para afastar a má sorte e atrair a proteção dos kami. O shintoísmo não possui dogmas rígidos nem escrituras sagradas definidas, mas sua filosofia permeia a cultura japonesa, influenciando suas artes, arquitetura e tradições. Mais do que uma religião organizada, o shintoísmo é uma conexão espiritual com a natureza, uma celebração da vida e do sagrado em cada elemento ao nosso redor. Espiritismo. O espiritismo, fundado por Allan Kardec no século XIX, propõe uma visão de mundo que combina elementos religiosos, filosóficos e científicos. Ele introduz a ideia de que os espíritos, uma vez desencarnados, continuam em um processo de aprendizado e evolução. Segundo o Espiritismo, a reencarnação é um mecanismo que permite o aprimoramento moral e intelectual das almas, proporcionando novas oportunidades de crescimento em vidas sucessivas. Através da mediunidade, os espíritas acreditam na comunicação com os espíritos, seja para buscar orientação, aprendizado ou consolo. O Espiritismo ensina que a verdadeira felicidade é conquistada por meio da caridade, do amor ao próximo e da reforma íntima, buscando a harmonia com as leis universais de Deus. Muito popular no Brasil, o Espiritismo oferece uma perspectiva reconfortante sobre a vida após a morte e o propósito evolutivo da existência humana. Religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda, têm raízes profundas nas tradições religiosas africanas, especialmente as Yorubá, Bantu e Fon. Trazidas para o Brasil pelos africanos escravizados, essas religiões preservaram uma rica cosmologia, onde os orixás, divindades ancestrais que representam forças da natureza, desempenham um papel central. Cada orixá possui características únicas e está associado a elementos naturais, como o mar, o vento, o trovão e a floresta. No Candomblé, os rituais são uma forma de honrar os orixás, com cânticos, danças e oferendas. Já a Umbanda mescla elementos do Candomblé com influências do catolicismo e do espiritismo, resultando em uma religião sincrética que reverencia guias espirituais e orixás. Ambas as religiões são conhecidas por seu respeito à ancestralidade e pela crença na harmonia entre o mundo material e espiritual. Para muitos praticantes, as religiões afro-brasileiras representam uma celebração de suas raízes e uma fonte de força espiritual em um mundo em constante transformação. Esperamos que esta jornada espiritual tenha trazido reflexões profundas. Cada religião, cada crença é uma porta para o desconhecido, uma ponte que nos leva a questionar o que está além dos nossos sentidos. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem também ama explorar os mistérios do universo e comenta aqui embaixo. Qual desses caminhos espirituais mais te tocou? Que o amor e a harmonia guiem nossos caminhos. Nos vemos em nosso próximo vídeo.